Onibora Olode, Exu Modibá, Exu, Lode Exu, Lanã Exu, Adag Exu, Exu Olode, Onibora Olode, Onibora Olode, Exu Modibá, Exu, Lode Exu, Lanã Exu, Adag Exu, Exu Olode, ele o amashire onibara, Exu abanada, ele o amashire onibara, Exu abanada. Ele o amashire onibara, Exu abanada, ele o amashire onibara, Exu abanada. Ele o amashire onibara, Exu abanada, ele o amashire onibara, Exu abanada. Ele o amashire onibara, Exu abanada. Júlio adora acompanhar sobre as notícias de sua cidade no Facebook. Ele se sentia irritado porque não encontrava com facilidade um canal onde pudesse confiar e que trouxesse as principais notícias de Viamão. Júlio conheceu a Rádio Metropolitana Web no Facebook e se encantou. Agora ele pode ter acesso a uma rádio com mais de 1 milhão de ouvintes, acompanhar as principais notícias de Viamão e da região metropolitana e ainda poder baixar o app da rádio para escutar pelo seu smartphone. Faça como Júlio, visite o novo site e baixe o app da Rádio Metropolitana Web na Play Store e fique por dentro de nossas notícias. Júlia adora acompanhar sobre as notícias. Aproveite as ofertas deste mês na Querência Veículos, carros novos com procedência. E para quem disser que é ouvinte da Metropolitana Web, ganha o emplacamento na placa nova do Mercosul e a transferência grátis. Querência Veículos, mais de 60 carros para você. Acesse as nossas páginas no Facebook e Instagram e fique sempre por dentro das ofertas da Querência Veículos. Ela fica aqui na Avenida Senador Salgado Filho, 8.351, Querência Veículos. Boa noite aos irmãos, aos mais velhos, né? A benção aos mais velhos, a benção aos mais novos, agô, a todos os irmãos que estão sintonizados no programa Voz do Axé, agora na quinta-feira, né? Dia de Ogum, né? O mensageiro dos caminhos abertos, o mensageiro das lutas, aquele que nos ajuda, né? A labutar nas nossas lutas, juntamente com o Pai Bará, né? Que essa quinta-feira ele possa nos dar um bom axé de prosperidade, tá? Então, hoje nós estamos eu continuo ainda naquele mesmo assunto, né? Quinta-feira passada nós não tivemos o programa, teve uma reprise, porque eu tinha os preceitos para fazer na minha casa, que era a festa do Sete Cruzeiro, né? Que é uma festa grande todos os anos, né? Eu quero agradecer também todos aqueles babalorixás, ialorixás, caciques de Umbanda, quibandeiro, zeladores de Exu, tudo que compareceram lá para dar um abraço no seu sete, que estava completando 45 anos, né? Que vem nessa terra. Hoje até no próximo programa a gente vai passar um vídeo com relação ao seu sete, a festa, né? Mas hoje, a pauta e o outro assunto é a questão que nós estamos aguardando uma resposta, né, do prefeito para chamar o povo de terreiro para uma conferência onde nós queremos instalar o conselho, né, ainda mais sobre uma lei que nós levamos 3 anos para fazer essa lei, né? Foram 3 anos de luta, né? Nós tivemos lá um grupo, Adriana Damasceno, Pai Magno, professor Jefferson Damasceno, o Babalorixá Washington Luiz, né? E até teve uma que já desencarnou, que é a mãe Iracema do Ogum, né? A família da mãe Shira do Oxalá, né?
a mãe Karen, cacique Jara, todos esses que lutaram e outros que passaram, né? Que lutaram para que nós pudéssemos, né, ter essa lei, que é essa lei do conselho, formar o conselho do povo de terreiro. Então nós teremos o povo do conselho de terreiro, tantos babalorixás e tantos pessoal da sociedade civil, né? Porque nós, para que serve esse conselho? Esse conselho nós estaremos, as religiões de matriz africana vão estar representadas, por exemplo, na Secretaria da Cultura, na Secretaria da Saúde, na Secretaria da Educação, né? E aonde, quando tratar dos assuntos de matriz africana, lá estará um do conselho, né? Estará sempre à frente, né? Desenvolvendo um trabalho em prol das religiões de matriz africana do povo de terreiro. Porque nós sabemos que hoje, nós tivemos agora na Assembleia também, né? Tivemos uma reunião, eu não compareci, e que era um desagravo, né? Da questão da intolerância, né? Porque nós estamos vivendo um momento de intolerância, né? E aconteceu fatos da Restinga, aconteceu fatos em Novo Hamburgo, né? Então, uma emissora de TV também teve que colocar um desagravo, né? Por causa da questão da intolerância, né? Então nós estamos sempre nesta luta. Então é por isso que os irmãos têm que se unir, né? Nós não podemos fechar os nossos olhos quando o irmão nosso perde uma casa de religião, porque o fulano lá vai lá, quebra lá da igreja pentecostal, né? Vai e se acha o direito, né? Aqui não é um país muçulmano, não é um país laico. Eu pergunto aos ouvintes, telespectadores, aqueles que são assíduos nesse programa, nós estamos num país laico. O que é um país laico? É um país que aceita todo tipo de religiosidade. Não tem essa que é muçulmano, que é católico, todos, né? E há lugares para todos neste país, né? E hoje ainda abri lá e assisti uma coisa que me deixou muito triste, que o pastor falou que estava pregando que a Nossa Senhora Aparecida é o demônio. Eles estão agora nessa. O que é? Estão querendo destruir o templo da Aparecida? Né? Aí lá publicaram a santa de preto lá, chorando que é o demônio. Mas até onde nós vamos? Sabe, meus irmãos, eu não fico admirado com o pastor, com o bispo. Eu fico admirado, é o povo que frequenta e aceita esse desmanche, né? Como nós temos agora, esse segundo filme que conta a história do bispo da Pentecostal, entre aspas, né? Porque nós sabemos que muito daquilo ali é fictício, né? E eu vi assim, um crente, uma conversa, pessoa muito pobre. Ai, mas tu viu, irmão, o exemplo no filme? Garanto que aquela pessoa nunca entrou dentro do cinema, mas para ver a lavagem cerebral foi até lá, né? Então é muito triste, né? Nós vemos essa questão essa questão que fazem contra as religiões de matriz africana, né? Que os nossos orixás são demônios, que os exus são demônios, né? É muito triste. Nós estamos num país que nem o Brasil, onde nós temos a democracia, onde a liberdade. Nós temos um presidente que também é das religiões pentecostais. E eu fico assim, eu disse aqui nesse programa, estava todo mundo preocupado que o presidente era pentecostal, pertencia às religiões mas eu levei a minha fé,
que ele vai governar de acordo com a Constituição, né? Então, com a Constituição, então essa é a confiança que nós temos, né? E que mal ou bem, né? Estamos tentando assegurar essa Constituição. Mas nós levamos muita fé nos orixá. E eu tenho certeza que isso não vai acabar muito bem, né? Que os orixás já estão trabalhando, assim como, como é que se diz assim, ó, assim como lá na Pentecostal estão fazendo e acontecendo, os orixá dentro da sua natureza, independente de eu pregar ou não, os orixás vão estar atuando, né? Vão estar atuando e já estão atuando, né? Então nós acreditamos e nós já passamos por essas dificuldades. Sempre para nós sempre foi uma luta, né? Depois, até quando nós ganhamos a PEG lá em Brasília, que era a sacralização, né? Que queriam tirar das regiões de matriz africana. Então eu convoco ao povo de matriz africana que nós estamos agora chegando perto já o ano que vem já é a eleição para vereador. Assim como tem a bancada evangélica, meus irmãos. Por que não ter a bancada da religião de matriz africana? Qual é a dificuldade que meus irmãos encontram? Para que vai lá e votar no que não é? Aqui nesse programa já tem 2 pré-candidatos. Um já compareceu e o outro vai comparecer, né? E nós vamos dar ênfase. Então, vamos chamar a atenção da nossa comunidade, do povo de terreiro, para que nós criamos, através dos municípios, a bancada, né, das religiões de matriz africana, umbandista, quibandeiro, para ter uma bancada independente, né? Então está na hora, e é pelo município que nós começamos. Depois, se nós conseguimos montar essa bancada de vereadores, nós vamos para estadual e assim para cima. Quem é que está na linha? Boa noite, desde já como diretor administrativo da Secretaria, me coloco à disposição para agendaremos uma reunião com o secretário da Cultura para falarmos do Conselho. Muito obrigado, Jefferson. Nós estivemos lá falando depois. Vladinho Santos também está na escuta. Já temos bastante gente que está na escuta aqui. Vão mandando de preferência pelo WhatsApp, tá? Rádio, porque como tem o WhatsApp da rádio, que é o 994 20 3633, nome completo, data de nascimento e a informação que deseja, tá? Porque às vezes se mandar por algum lugar ali do Facebook, pode ser que a gente não leia e acaba não fazendo, né? Isso, Karina Carla, boa noite, Axé. Adriana Damasceno, boa noite, povo de Axé. Léo Cunha, parabéns, pai. Karina Carla na escuta. Lucila Gasparini, boa noite. Então, vamos seguindo com o nosso... Simone de Lima, pai, ela quer saber sobre a saúde. Ela é do dia 4/4/77. Simone de Lima. Simone, tu tem que cuidar um pouco realmente da tua saúde, a parte de pulmão, parte de garganta, né? Tem que se cuidar, tá marcando um corte na tua saúde. É bom tu rever, não se descuidar do médico, tá? Então tu tem que... E outra, essas angústias que tu sente te provoca toda essa estabilidade da tua saúde. Tem que tomar cuidado, viu? Um abraço. Próximo então, pai, Geice Cardoso. Geice Cardoso. Ela quer saber sobre a saúde. Ela é do dia 21/11/70. Como é o meu nome dela? Gessi, dona Gessi, a senhora tem que cuidar dessa saúde mesmo, sabe? Tá marcando aqui
que a senhora vai ter problema assim, né? Não pode descuidar o médico, tá? E também cuidar na parte espiritual. Quem sabe fazer uma segurança de saúde, né? Só tá precisando, tá? Chapanã tá mostrando aqui que a senhora tem que cuidar, tá? Principalmente a parte de circulação que dá aqui, a parte dos rins, tá? E as emoções, tá? Um abraço. Próximo então, pai, Marcos Vinícius. Ele quer saber sobre o financeiro. Ele é do dia 13/6/82. Financeiro. Vamos lá. Pode repetir o ano pra mim. Dia 13/6/82. De junho, né? E Marcos, né? Marcos Vinícius. Ora, Marcos, é assim, ó. Eu não tô na tua. Tu não está na minha presença pra não jogar, mas tu, por a data de nascimento que tu nasceu nesse dia, tu pode até não ser filho desse orixá, que é o orixá Bará, né? Mas tu tem uma grande proteção dele, tá? Tu deves fazer uma oferenda, né? Mas eu recomendo que tu faça para Bará e para Oxum, porque a parte financeira tua muitas vezes escorrega pelo meio dos dedos, tá? E tu tem que segurar mais as coisas que vem na tua mão, tá? Então fazer uma oferenda para Bará, tá? Que ele é o dono da chave, o dono dos negócios, e para Oxum para te assegurar, tá? Tá? Vamos. Próximo então, pai, Rosane Carvalho. Ela quer saber sobre a vida familiar dela. É do dia 4/7/65. Pois é. Bom. Marca aqui que há um problema de saúde na família, né? Então, essas questões assim vem tudo à tona neste momento. Então há uma desunião, tem que harmonizar essa família. Vocês precisam de uma harmonização, procurar mais a vida espiritual, né? Para não ter essas discussão que volta e meia tá tendo assim, que às vezes não se entende, né? E precisa harmonizar, principalmente o chefe da família aí, né? O chefe da família, né? Isso. E aí aparece também um corte, né? Na parte financeira da família, tá? Um abraço. Próximo então, pai, Karina Carla. Ela quer saber sobre a vida espiritual. Ela é do dia 19 de janeiro de 88. Tu quer saber da tua vida espiritual? Se tu já tem um pé dentro, tu já tem um pé dentro da religião, né? Tu sabe que tu precisa cuidar desse lado. Então não adianta eu dizer pra ti aqui como é que tá a tua vida espiritual, tá? Tua vida espiritual é aquela que quando tu foi consultar e te disseram pra ti, tá? Cuidar da tua... se tu não tem obrigação, mas vai procurar um terreiro, se tu não tá, porque muitas vezes eu costumo dizer, mas a minha vida não dá certo, tô com isso, com aquilo, e a pessoa não vai nem à missa, tá? Não tem nada espiritual, ela só quer, mas ela não vai buscar uma força, né, que possa ajudar ela a seguir essa caminhada, ou muitas vezes amenizar aquela preocupação, né? Então tem que ter cuidado. Próximo então, pai, Patrícia de Souza. Ela quer saber sobre a saúde. Ela é do dia 3/6/79. Agora já foi o mês de agosto. Ó, primeiro nome dela. Patrícia. Patrícia, tá tudo na tua mente, tá? Tu mesmo, às vezes tu tem que cuidar a parte emocional.
Tá? Cuidar a parte emocional. Esse nervosismo, essas coisas que tu tem aí né? Tá? Nada que uma axé pra mãe manjar não funciona, né? Mas também tem que querer. Tá muito negativa na parte da saúde. E a mãe tá... tem que cuidar a vida espiritual também. Por enquanto só, pai. Bom, então quero dizer, para continuarmos, né? Eu entrei nesse programa, eu sou polêmico, né? Já me questionaram com relação a certas... Eu não venho aqui para falar da casa do fulano nem da casa do ciclano. Isso para mim não me interessa, cada um tem o seu fundamento, cada um aprendeu, cada um foi ensinado daquela forma. E se ele tem uma comunidade, muitas vezes, de um grupo que está dando certo, não sou eu que vou falar alguma coisa a respeito. Então, não me pergunte nada sobre essas questões que lá na casa do fulano fazem assim ou assado, que eu não respondo, tá? Porque cada um tem... O que eu prego aqui é a união de toda a irmandade, de todos os irmãos que se unam em prol das questões política, né? Porque a religião ela tem que ter um envolvimento político, porque a política é que funciona, né? Que organiza, que manda tudo. Então, dentro do próprio terreiro. Então, essa questão de dizer assim, mas ou eu sou político ou eu sou babalorixá. Não. Tem que estar a par de tudo aquilo que acontece. Porque muitas vezes nós não temos, o povo não conhece as suas leis, seus direitos, né? Por exemplo, ninguém pode chegar e fechar um terreiro. Ninguém tem esse direito, né? De fechar esse terreiro, né? E para isso precisa uma ordem judicial, né? Ou a pessoa vai, né? Mas ninguém pode chegar e fechar uma casa de religião, tá? E outra coisa, e quanto menos a igreja pentecostal, né? Porque tem uma coisa, nós, como diz na gíria, né? O batuqueiro, o macumbeiro, né? Nós não vamos em casa de ninguém pregar, né? Nós não vamos fazer lavagem cerebral, né? Quer ver uma coisa, ó? Eu tenho aqui o Rafael de Emanjá, né? Que é jovem. Ô Rafael, por que tu tá na religião? Por exemplo, sem idolatrar o pai de santo, mas em si a religião de matriz africana. Como tu te sente hoje, como jovem de 18 anos? Eu busquei a religião porque desde pequeno eu achava uma cultura muito bonita. Uma cultura nossa, né, da África. E sempre quis buscar o conhecimento. Antes de entrar, buscar o conhecimento. Eu descobri o Ilha do Senhor, que tinha ali na São Tomé ali. E comecei a participar e gosto muito hoje, gostei da cultura, a cultura dos orixás, tudo, das forças da natureza. E eu acho que a gente tem que tem que buscar o conhecimento antes de julgar, né, cara? Sair julgando e falando que, não vou dizer, né, mas falando que é certo, que é errado, mas antes respeitar e buscar o conhecimento. Antes de sair falando aquilo que a gente acha, né, pai? Exatamente, porque isso aí é uma questão, por exemplo, dos fiéis da igreja pentecostal, né? Eles chegam, aí se eu canso de levar os meus filhos quando eu vou fazer o passeio no mercado e passa os evangélicos e vira cara, ou gospel para um lado. Outra coisa, Rafael, ninguém, sendo que a gente descobriu que era vizinho tantos anos, nunca tu viu o pai Roberto caminhando na vila, vai lá pra chamar o fulano pra dentro da casa dele, né? Levando cartãozinho, né? Então, é isso que eu me refiro, não é lavar. Porque Cristo, ele não... Como é que se diz? O Cristo não diz qual era a religião que eu tinha que ir, né? Cristo não pregava que tinha que ser religião essa, religião aquela, né? Até uma questão assim que se levanta... Por que tem o Axorô dentro das religiões também de matriz africana, para quem não sabe?
o patrono das religiões de matriz africana é o profeta, aquele que Deus disse para ele: leva o teu filho lá na pedra, né? Para ele sacrificar o filho. E ele provou que ele tinha fé. Na hora, Deus não deixou ele sacrificar, e sim o cordeiro que apareceu. Ali está o patrono das religiões de matriz africana, muito antes de Cristo. Isso quer dizer que as religiões de matriz africana, que a cultura africana, ela tem milênios, né? Porque se nós formos estudar a África não é de agora, né? Nós temos o país, o Brasil, faz 500 e poucos anos que foi descoberto. Já tinha todo aquele povo na África, né? Foi que da onde veio os escravos e da onde veio com eles os orixás, né? Então, meus irmãos, eu tô com 63 anos de idade, 63 anos de Umbanda e Quimbanda, né? Já me criei dentro da religião, porque meu pai já era cacique de Umbanda, né? Então nós temos 3 gerações de Umbanda na nossa família. E nunca vi ninguém, vi os terreiros na época cheio de gente, mas nunca vi ninguém levando papelzinho nem santinho, porque a fé a gente não oferece, né? A fé a pessoa tem que ter, né? Ela tem que ter. Se ela tiver fé, que ela tomar um copo d'água, né? E aquilo vai fazer bem, tudo bem, tá? Mas como essa misturança da pentecostal, levando o sal que nós usamos, levando a rosa vermelha do Exu, levando muitas coisas, né? Fazendo descarrego que eles estão levando, que também levaram. Quer ver uma coisa? Onde é que tem mais demônio? Hã? É dentro do terreiro de Umbanda ou dentro da religião de pentecostal? Dentro do culto. Quantos demônios, entre aspas, né? Incorporam, né? E vocês querem ver uma coisa? A maioria do demônio que tem lá do Exu é o tranca-rua, né? É só o tranca-rua. É só o tranca-rua. E o caveira, né? E o caveira, né? Por quê? Porque eles não conhecem, né? Então é aqueles que estão lá na vitrine, só que eles não têm conhecimento que o tranca-rua foi o primeiro Exu a nascer, né? Dentro da Quimbanda, né? E depois aí veio 7 e por aí vem. Então eles lá olha, eu já estive na igreja pentecostal, sentado, porque eu gosto de ir lá para mim ver o que está acontecendo, e eles não chegam perto de mim, né? Agora, eu já vi todos os cultos que eu fui, sempre quem baixa é o caveiro e o tranca-rua. Quer dizer que o tranca-rua, ele se lava ali, né? Entendeu? Ele se lava, né? E até porque o tranca-rua é um Exu que teve várias encarnações na Terra, né? Porque já falando de Exu, vamos pegar um gancho, o Exu, ele teve uma aprovação na Terra, né? E aí depois, quando ele desencarnou, deram essa missão. E a missão do Exu é buscar aqueles num campo inferior, né, da espiritualidade, aquelas almas perdidas, para trazer para cima, para ir em busca da doutrina, em busca do evangelho, né, para aquela alma que desencarnou, né, receber uma luz para poder se arrepender do que fez na terra, e assim vai, né? Então nós temos exemplos, né? Grandes exemplos de personalidade espírita, como foi Chico Xavier. Eu aconselho os irmãos a assistir aquele filme, As Cartas de Chico Xavier, né? É muito interessante, para que as pessoas entendam a espiritualidade, porque eu não posso sair por aí, como tu disse, falando de demônio, falando de tranca-rua, eu não sei o que é. Eu vou deixar uma palavrinha, que eles dizem assim, né, que a Umbanda cultua o mal, né? Mas se a gente for parar pra ver, pai, nós vestimos branco. Quem veste o preto é eles, né? É verdade. Então, eu não julgo, pai, religião nenhuma,
Mas que busque o conhecimento antes de falar, né, pai? Exatamente. Que é o que falta, né? Porque o que acontece? Nós somos iniciados, né? A nossa faculdade é a iniciação, né? Eu tenho um filho carnal que é professor de português e literatura. Quando ele estava se formando na faculdade, alguém perguntou para ele: como pode um professor de português e literatura, bacharel, e ser um bandista? Quer dizer que o camarada, para ser de religião espírita, um bandista lá, tem que ser burro? Não. Nós temos muitos intelectos dentro, né, que nos acompanham, né? Eu mesmo tenho na minha casa, tenho professor de português, tenho professor de literatura, e por aí vai, tem matemático, tem físico, então por aí vai. Então nós não lidamos só com a pessoa que não tem uma cultura, né? Mas, enfim, com todos aqueles, e a nossa porta está sempre aberta. E aí eu entro naquela parte, os irmãos de matriz que tem o seu terreiro. É muito importante o acolhimento, né? Quando bate a sua casa, no seu terreiro, acolher aquele irmão, né? Sem estar pensando na parte financeira, mas e sim na parte de necessidade daquele irmão. Porque muitas vezes, o que acontece nas igrejas pentecostais? Eles pegam o mendigo da rua, né? Limpo ele, põe um terno nele, né? Daí um pouco ele é pastor, tá? E uma coisa que está acontecendo muito também, né? Que pediram para me falar a respeito daqueles pastores que vão para o presídio e pregar a palavra do Senhor, entre aspas, né? E falar contra as religiões de matriz africana. E doutrinar aquele ser, coitado, que está lá dentro, para quando ele sair de lá, combater os demônios que estão em nós. E aí acontece que eles vão para a favela e começam a retirar as pessoas de dentro do terreno. E um outro assunto também é a questão do livro que está circulando, que é Umbanda, Exu e Orixá, né? Que tinha sido proibido, tinham tirado de circulação, e a Pentecostal agora, depois que entrou esse novo presidente, liberaram esse livro, né? Que ali ele fala de demônios, não na própria religião. Então ele dá ali os Exu como demônio e mais como combater. Como combater. Então nós temos que ter esse cuidado, né? E um outro assunto também, né? É a questão de nossos adolescentes e os nossos filhos. Então, o que acontece? Se eu sou isso, mais também é para nossos irmãos. Eu frequento uma casa de religião. Então eu tenho que levar meus filhos, tá? Eles têm que acompanhar aquele trabalho ali. Até porque é muito melhor um adolescente de 12, 13 anos estar num terreiro de Umbanda, tocando um tambor, do que ele estar lá na rua cheirando crack. Ou fumando maconha, né? E é aquela questão, se o filho, claro que nós não vamos obrigar nossos filhos a ser, mas que eles tenham conhecimento dessa doutrina, né? Dessa cultura, que é uma cultura milenar, né? E porque existem alunos, Rafael, que estudam em escola, muitas vezes que são discriminados por causa da religião. Certa vez eu fui fazer uma palestra numa escola, na semana de Viamão, na semana de Umbanda, eu fui fazer uma palestra numa escola. E aí eu levei umas imagens de Exu, eu levei umas imagens de caboclo, levei uns acutar de orixá. Aí eu tô fazendo a palestra. Alguém aqui é de Umbanda? Ninguém respondeu. Alguém aqui é de nação de matriz africana? Ninguém respondeu. Quem é que conhece o Exu Tiriri? Todo mundo levantou a mão, né? Todo mundo conhecia o Exu Tiriri. Entendeu? Então é isso, meus irmãos. Entendeu? Na hora que soltou quem conhecia o Exu, a maioria daquelas crianças conhecia o Exu Tiriri. Isto, né? Então, isto.
Eu fiz uma palestra sobre isso. Não, tava dizendo que... Ah, sim. Ah, Gosme Damião também, né? A mesa... Que não chama o doce de bede, né? A mesa de bede, onde é chamada, é convidada as crianças. Os preto velho, então, Né? vai nem Não, e outra coisa, ó, muitas vezes, no meu elê, assim, muitas vezes sobra lá comida, doce, e a gente tenta repartir na rua. Os evangélicos não comem, né? Porque aquilo ali vai fazer mal. E muitas vezes as crianças não vão na mesa porque a mãe acha que aquilo ali tudo é demônio, né? E aí entra a questão da cultura, né? Então nós temos que avaliar, nós de matriz africana temos que levar um trabalho à nossa comunidade, né? E outra, nós só vamos sair desses buracos se nós soubermos votar, né? Se nós continuarmos aceitando candidato na nossa casa para tirar foto com o nosso Exu, para tirar foto do nosso elê, e depois some, nós vamos viver sempre nessa vida. Meus irmãos, nós não somos mais escravos, né? Nós temos os nossos direitos. Nós não podemos ficar dentro do nosso elê só torrando milho. Nós temos que sair. Eu sou batuqueiro do portão para fora, né? Fui 27 anos policial militar. Nunca neguei a minha religião, né? 27 anos. Até por isso, certo que eu tô aqui, né? Porque eu nunca neguei, né? Então eu não posso negar, né? Se eu tiver que sair de Axó, pegar um ônibus, caminhar no centro de Viamão, eu vou. É a minha cultura religiosa. Assim como o muçulmano anda de pano, né? Então, nós estamos vivendo uma época de muita ilusão, né? O que nós acreditamos, né? Que existe, por exemplo, nós temos os irmãos de religião de matriz africana, entende? Cada ano nós temos um casal de orixá, mais Orumalé, que governa o ano. No candomblé, às vezes é diferente daqui. Mas existe um maior, que governa uma era, que se chama Avatar, né? E nós temos sob o domínio desse Avatar, que é o dono da ciência cibernética, né? É por isso que nós estamos vivendo, né, essa época de correria, de coisa, tá? Então vamos dar uma pausa, né? Então tá, pai. Veridiana de Lima. Ela quer saber sobre o amor. Veridiana de Lima. Quer saber sobre o amor. 18/11/94. Veridiana Correia. Veridiana, tem que cuidar do teu pensamento. Não ia. Assim, o teu coração manda tudo no teu coração. Não é as pessoas que vão te dizer quem é que tu vai querer, quem é que tu vai namorar, quem é que tu vai ter junto contigo, tá? É o que vai no teu coração, né? Eu fico ouvindo essa parte. Tu teve uma pessoa, teve um corte também, né? Tem que cuidar desse lado espiritual. Tu teve um corte sobre a tua relação, né? Tá? Um abraço. Próximo então, pai, Rosana de Souza. Ela quer saber sobre o geral, do dia 23/5/88. 78? Isso, 88. Então, no geral. Tu tem que segurar mais a tua parte financeira, né? Não pegar e tá falando dos teus projetos, né? Tem que pegar e guardar tudo pra ti, né? Tu tem uma grande proteção do Pai Oxalá, tá? Que está sempre do teu lado, tá? E cuidar. Exatamente, tá?
Então, tudo aquilo que tu vai fazer, tu não fica comentando, né? Tá? Porque muitas vezes tu planeja alguma coisa e é cortado, tá? Tu deve acender uns incensos dentro da tua casa, né? Tem um corte sobre a saúde, tá? Eu quero dizer assim, ó, pros ouvintes que estão assistindo o programa, que que alguma dúvida pode ir lá no Elê do Pai Roberto ou marcar para o telefone, o WhatsApp deve estar ali, né? Tem o WhatsApp, o telefone, o Facebook, né? Que está ali na tela, né? E quero dizer que todas as sextas-feiras nós temos um projeto que atendemos das 8 da manhã às 18 com hora marcada, com antecedência, um dia antes. Não cobramos axé nesta sexta-feira, quando nós marcamos, mas a pessoa tem que ligar na quinta-feira, né? Para ver o horário, né? Marcar o horário. Nós tratamos 3 assuntos nessa consulta, que é a pessoa que está desempregada, a pessoa que necessita um trabalho para a saúde, quer consultar sobre a saúde, e orientação espiritual, tá? Então são essas três consultas que a gente dá no Elê. Por quê? Porque se a pessoa está desempregada, não tem como pagar um jogo de bolso, nem para fazer uma abertura de caminho, né? E se a pessoa também está com problema de saúde, também muitas vezes a pessoa não tem condição de fazer um trabalho de saúde. E orientação espiritual, às vezes a pessoa está perdida, não tem dúvida sobre o seu orixá, né? Então nós estamos lá, fica na rua Petrópolis 97, Santo Tomé. Fala, meu. Próximo então, pai Anderson Pereira. Ele quer saber sobre o trabalho dele. Ele é do dia 11/4/77. Sobre o trabalho, que ele está trabalhando, porque muitas vezes é isso. Você vai manter o trabalho. Se ele cuidar do trabalho, se tu cuidar do teu trabalho, tá? Não dá conversa, mas deixa que fale que alguma coisa, as críticas sempre tem, tá? E tu vais continuar trabalhando, tá? Cuida um pouco do teu lado espiritual, tá? Cuida um pouco do lado espiritual, tá? Não... Tu tem uma proteção de Chapanã contigo, tá? Tu não pode sair desse emprego agora, tem que procurar manter o emprego. Vamos em frente, que nada mais tem mais alguém. Tem mais uma, pai. Lucila Maria. Ela é meio comprida aqui, pai. Pera aí que eu vou ler. Fui envolvido em uma fofoca familiar. Até quando vou viver esse tormento? Ela é do dia 29 de janeiro de 62. Lucília? Lucila. Isso é uma demanda que tu tá ali, né? Que é familiar, assim. Mas isso aí, ó, tu procura uma casa, né? Não precisa ser a casa para Roberto, pode procurar outra. E fazer um trabalho para harmonizar tudo isso e afastar essas pessoas e abafar essa fofoca toda. Que tu sabe que não é verdade, tá? Não adianta tu ficar te martirizando, tá? Porque fala uma coisa hoje, falou outra coisa amanhã e outra questão, tu vai ficar doente, marca doença pra ti, tá? Então procura te limpar, procura, sempre tem alguma coisa pra que dá pra fazer, pra harmonizar essa parte, fazer essas pessoas esquecer, tá? Então tu tá numa luta, né? Um abraço. Qualquer coisa vai lá no Elê, tá? Próximo então, pai, Simone de Lima. Ela quer saber sobre o amor. Dia 4/4/77.
que é o nome? Simone de Lima. Se tu tá com alguém, Simone, tu tem que procurar conversar mais, tá? Eu vou dizer assim, só te dar uma dica. Essa pessoa que tu quer, tá? Tem uma outra pessoa no meio, tá? Abre teu olho, tá? Próximo então, pai. Elizabeth Link. Ela quer saber sobre o geral. Dia 10/4/64. Da Revolução. Como é que é? Elizabeth Link. Dona Elizabeth, dizer uma coisa pra senhora, ó, tem que ter cuidado nessa saúde. Porque as pessoas mais procuram sobre saúde, né? A questão familiar, né? A senhora tem que cuidar um pouco da senhora, tá? A senhora já cuidou de todo mundo, então agora a senhora cuida da senhora, tá? Essas questões financeiras, tá? Que a senhora tá esperando ainda vão demorar um pouco, tá? Mas cuidado do seu pensamento, a senhora tá muito nervosa, tá? Se a senhora não vai nem numa terreira, quando for numa igreja, acende uma vela para Iemanjá, tá? Para lhe auxiliar, para lhe dar uma luz no seu pensamento, como que a senhora vai lidar com esses problemas que surgem no dia a dia ao redor da senhora, tá? Bom, meus irmãos, a parte de Infá nós estamos encerrando, né? Tá? E quero dizer que né, quero mandar um abraço lá para Guaíba, Cachoeirinha, Sapucaia, Porto Seguro, São Paulo. Tem uma senhora que me ligou hoje, tá? A senhora pode amanhã conversar comigo no WhatsApp, tá? O nosso amigo do Oxóssi lá de Porto Seguro, tá? A Marne lá na Ilha de Boibeba, um abraço, Marne, estamos torcendo por ti, tá? Pessoal de Viamão, naturalmente, né? Pessoal de Viamão, né? Eu queria dar um recadinho. O pessoal que quiser se inscrever no canal do YouTube do Pai Roberto. Pai Roberto de Bará. Se inscrever, ativar o sininho da notificação. Botamos vídeos agora sobre a festa do seu 7, a homenagem dos 45 anos luz dele, né, pai? Isso. Uhum. Tá tudo lá, os vídeos. Tem esse vídeo também da rádio. Vai estar lá. Quem não consegue assistir o programa, depois assiste lá. Entendeu? Bom. Deixa eu ver, mano. É isso. Bom, estamos encerrando o nosso programa, né? Pedindo aos pais, agradecendo, né? Que o Pai Bará possa abrir os caminhos de todos, aqueles que estão sintonizados nesta rádio e aqueles que não estão, né? Que o Bará, o orixá, ele é uma centelha de luz, uma molécula de luz. Então ele vai em qualquer lugar, ao mesmo tempo, né? Então que ele possa, ele é o dono da chave, ele é o dono dos caminhos, ninguém faz nada com o orixá sem primeiro servir o Pai Bará, né? Então que o Bará, Lodê, Bará Dag, Bará Lanã, Bará Gelu, juntamente com todo o Orumalé, que leve até cada um lar dessas pessoas que ouviram e sintonizaram esse programa, a saúde, o caminhos abertos, a perseverança e fé, e rezem pelo nosso país. Agô.